Você que está sempre conosco em busca de um bom conhecimento, um conteúdo de qualidade, começa mais uma edição do Newcast. Esse podcast foi criado com muito carinho para levar para você informações de ponta, principalmente em diversas áreas do seu dia a dia, seja uma área profissional, seja na vida pessoal, mas o importante aqui é levar conteúdo de qualidade para você e nessa edição, como sempre, como em todas, nós temos um convidado especial, mas antes de chamar minha querida amiga de apresentação, Liana Leite, eu queria dizer para você, um conteúdo como esse, especial, de muita qualidade, é fundamental que você compartilhe usando as redes sociais aqui da Unil, da Unil Group e também do Newcast. Você vai receber as informações aqui, estará na sua tela, não deixe de compartilhar. Porque lembrando sempre, o que eu sempre digo o que é bom para você, pode com certeza ser bom para outros. Por isso, compartilhe isso, essa informação, leve ao maior número de pessoas possível, que com certeza a gente vai estar mudando vidas com conteúdo de business, de negócios, de marketing, educação financeira, que esse podcast traz e trata com tanta qualidade. Por isso é a hora dela. É hora de chamar esta mulher que está conosco aqui e vai trazer este convidado de peso, minha amiga Liana Leite. Cleverson Pereira, que honra, mais uma vez. Obrigado. Muito obrigada. Eu gosto tanto quando você faz esse carinho para chamar a atenção do público, para curtir, compartilhar. Porque se você não lembra, Cleverson, às vezes a gente acaba esquecendo, né? Então, e outra coisa que você não falou também, curta, né? Curta, gostou do conteúdo? Exatamente. Gente, não vai cair o dedo, dá uma curtidinha lá pra gente, que isso é uma resposta imediata pra gente saber se o que a gente tá produzindo aqui pra vocês também, vocês estão curtindo, certo? Com certeza. Agora, o nosso convidado... É diferenciado, hein? É diferenciado e assim, Cleverson, eu vou aprender bastante hoje, eu vou explorar porque ele é o especialista de marketing. Sabe, Cleverson? A gente vai tirar algumas aulas aqui pra gente também, pra gente certeza. Levar pra nossa vida e aplicar também no nosso PJ, digo assim. Estamos aqui com o consultor e mentor de marketing, formado em ADM, com pós em economia, tô lendo aqui minha colinha, fundador da agência Aroeria Criativa Marketing e coautor do livro Como Demitir Seu Chefe. Olha só. Que adorei. Não é autêntico. E treinador, isso aqui eu achei legal, fenomenal, Cleverson, treinador do método Os 7 Pilares do Marketing Digital. Hélio Alexandrino, palmas, Hélio, muito bem-vindo. Muito obrigado aí pela recepção. Nossa, essa sua cola aí tá muito boa. Depois você me empresta. Eu pesquisei. Eu vou usar ela também. Nossa, agradeço muito pela oportunidade. É sempre bom estar num ambiente diferente. Eu sempre digo, né, que quando a gente... Isso daí eu lembrei de uma entrevista do Chorão. Nossa. O antigo integrante do Charlie Brown Jr., Sim. que ele foi no Jô Soares e falou assim, Jô, eu agradeço muito pela oportunidade, porque eu venho num programa como o seu e eu tenho a possibilidade de alcançar uma audiência que é diferente da que eu falo sempre. Perfeito. Então hoje aqui, com certeza, eu estou assim como o Chorão, fazendo o mesmo agradecimento. Eu agradeço pela oportunidade que, com certeza, onde a gente conseguir levar o conhecimento, que ele seja muito bem-vindo e recebido. Fenomenal, obrigado, Hélio, de todo coração. E para começar, como a gente sempre faz com os outros convidados também, para que as outras pessoas conheçam, quem é o Hélio? Pessoa física e PJ, como que o Hélio surgiu? Como que entrou o marketing na vida do Hélio? Nossa, essa é uma excelente pergunta. O marketing entrou por paixão na minha vida, né? Eu sou formado em administração, pós-economia, você não vê aí nada de marketing. O marketing ele surgiu em 2014, assim logo quando eu voltei de um intercâmbio na Europa. Eu estava morando na Irlanda, né? Morei durante um ano na Irlanda e morei ali um pouquinho na Inglaterra. Eu fui para estudar inglês e acabei me transformando numa outra pessoa. E quando eu voltei, assim como quando você entra no rio, você já não é mais a mesma pessoa quando você sai, quando eu voltei já não era a mesma pessoa. Então eu comecei a ver algumas outras possibilidades para que eu conseguisse ter uma renda extra. Eu voltei, fui trabalhar numa área de tecnologia e desde então eu falei, bom, esse negócio de marketing aí, digital, enfim, internet eu tenho que fazer. Comecei a ser freelancer, fazendo sites. Aí eu comecei a fazer alguma coisa com design, não deu certo, ainda bem, eu não sou bom em design. Eu sei, assim como mestre de obra, eu sei muito bem como fazer. Qual é o resultado que eu quero, mas colocar a mão na massa não é comigo, literalmente. E
desde então fui fazendo sites, depois eu fui me engrenando dentro da área, estudando bastante, e aprendendo muita técnica, comecei a fazer várias certificações. Legal. Foi quando em 2017, daí eu me desvencilhei, enfim, da CLT e passei a só trabalhar exclusivamente com marketing. Daí eu trabalhei um pouco em startup, trabalhei atendendo várias agências ao mesmo tempo, né? Eu tinha essa facilidade de fazer o que eu fazia, que era sites e loja virtual e trabalhar com e-commerce. E foi quando surgiu um convite para mim para eu ser sócio de uma agência, né? A agência Vex, na época, e onde eu fiquei 2 anos lá. Poxa, foi sensacional, atendemos mais de 100 clientes, foi muito bom. Só que chegou um momento em que eu fechei o ciclo, e então abri a consultoria e a mentoria de marketing, a estratégia web marketing, né? E nesse momento, e desde então, eu estou indo muito pela essa questão de quando você acumula muito conhecimento, você precisa transbordar um pouquinho. Uhum. E só para ter uma licença poética aqui, quando eu falo transbordar, eu acredito que a gente só se afoga daquilo que a gente tem muito, né? E se a gente tem muito conhecimento, se você não coloca um pouquinho para fora, você se afoga porque ele acaba te consumindo. E no momento do transbordo que você coloca para as outras pessoas, é o momento em que você consegue fazer com que você tenha um espaço para respirar e, ao mesmo tempo, você consegue fazer com que aquilo tudo que você conseguiu agregar valor, ele tenha mais valor, porque o conhecimento ele só tem valor se chegar no outro. E foi quando eu comecei a trabalhar um pouquinho mais com treinamento, desenvolvimento, enfim. Legal. O Hélio, eu vejo assim, ó, eu vi muito do teu material, né, para te conhecer mais, e é bacana a forma leve que você... A gente falava da calma dele aqui, né, Sim, Eliana? A tranquilidade. Eu acho que sim. Exato. Quando você fala de conteúdo e transbordar o conteúdo para passar, tem muita pessoa que transborda também, mas não sabe passar. Uhum. E você tem uma facilidade de comunicação muito grande e tal. Baseado nisso, eu queria aproveitar esse gancho que você faz as coisas tão muito bem na parte de marketing, e eu queria começar falando assim, hoje é uma necessidade o marketing digital. Sim. Né? As pessoas precisam... você tem a especialidade do e-commerce, incrível, o quanto que esse mercado movimenta em termos de números, enfim. Mas as pessoas precisam a cada dia mais aprenderem a lidar com a ferramenta marketing digital para falar melhor do que faz, do que ela faz na PJ, como diz a Liana Leite, na PF. E eu queria que você falasse rapidamente o que as pessoas podem fazer para se comunicar melhor usando o marketing digital dela. E algumas coisas assim, ó, não faça isso, que isso não vai te ajudar no seu marketing digital. Porque eu confesso que essa pergunta é uma pergunta que eu faço para a Liana muitas vezes, que o pessoal que está com a gente, né, Liana, nos pergunta também. Sim. Então eu vejo, é uma dúvida muito ampla, entendeu? Que as pessoas elas querem entrar no mundo do marketing digital, levar suas mensagens, levar o que faz de melhor, enfim. E como eu vejo que você faz isso de uma maneira tão tranquila e tão eficiente, qual o direcionamento que você daria para as pessoas, principalmente nesses 2 aspectos, né? Se comunicar bem usando o marketing digital, e não faça isso porque isso não é bacana. O que você compilaria para nós aí? Olha, eu diria para vocês a primeira coisa, gente, seja vocês mesmos. A internet está cheia de cópia, está cheia de pessoas que ficam imitando um e outro, seja vocês mesmos. A maneira como você teve sucesso na vida foi sendo vocês, autênticos, sendo as pessoas que vocês são 24 horas. Sabe aquela coisa de as máscaras caem? Uhum. Então, Tem tempo, né? tem tempo. Então, a primeira coisa, se você vai para o digital, procura ser o mais natural possível. Lógico, se eu sou uma pessoa que no dia a dia eu falo muita gíria, costumo ter alguns trejeitos que não são legais, eu dou uma podada nisso, mas eu procuro dar uma acertada para que eu possa falar da melhor forma possível e de encontro ao meu público. Porque assim, no Brasil, a gente tem qualquer público. Isso daí é um estudo feito dentro de marketing, tá? Qualquer público que a gente vai trabalhar, qualquer nicho, a gente tem pelo menos 10 milhões de pessoas para serem trabalhadas. Por exemplo, se você vai para o nicho de finanças, tem pelo menos 10 milhões ali já ativos e prontos para consumir aquilo que você quer. Então, uma vez que você é a pessoa que você é, com autenticidade, você está muito mais propenso a falar com essas pessoas de uma maneira muito mais identitária. Identitária no sentido de ter a identidade correta e a maneira como você
naturalmente para falar com elas. E o que eu diria para as pessoas não fazerem, né? Você falou 2 perguntas, né? O que elas podem fazer, o que não fazer. O que não fazer é ficar toda hora de galho em galho buscando uma fórmula mágica. Agora é a dancinha. Então eu sou um escritório de advocacia, eu vou dançar? Não, não vai. Agora é o pessoal que fica colocando sei lá, uma melancia na cabeça. Vou colocar. Não faz. Porque assim, as pessoas que vêm por aquela gracinha que você fez, elas são as primeiras a te deixarem quando você começar a falar daquilo que realmente importa. Então, se as pessoas vêm pela sua autenticidade, pela sua verdade, logo elas permanecem por isso. Agora, quando elas vêm por aquilo que você não é e que você fingiu, elas vão perceber que aquilo que elas esperavam não é aquilo que você está entregando. E elas vão embora, é normal. Perfeito. E também, assim, comentando isso que você falou, Hélio, as pessoas têm muita ânsia, né? Ânsia por números, ânsia por seguidores, ânsia por visualizações. Então, talvez nessa ânsia de querer conquistar esse público, elas saem desenfreadas, sem rumo, né? Sem identificar o que de fato elas precisam fazer para entregar esse conteúdo. Mas eu tenho uma pergunta, eu queria complementar com o que o Cleverson falou, dessas 2 perguntas dele. Todo mundo hoje, seja serviço, seja produto, precisa estar no digital? Sim, precisa. Eu tenho como crença que sim, porque as pessoas hoje estão com a atenção voltada para lá. Então é comum que você esteja aparecendo ali. Por exemplo, o digital, é importante que a gente deixe claro que não são só as redes sociais. Você tem, por exemplo, serviços do Google, você tem o Google Meu Negócio. Se você é um negócio local, é importante que você esteja no Google Meu Negócio. Que você tenha um site para ser encontrado, que você tenha um blog para que as pessoas possam explorar alguma coisa que você fala sobre o seu mercado. Perfeito. Isso é estar no digital. Se você tem um WhatsApp, você é um comércio, eu sempre falo muito com donos de empresas, né? É importante que você tenha um WhatsApp Business e ele esteja totalmente configurado com os links que vai para os seus canais. Então, ali você também está no digital. E, lógico, a rede social é um lugar onde que é o fluxo, né? Onde a gente busca. Eu costumo fazer uma alusão, quem é de São Paulo, a gente tem a 25 de março. E a 25 de março eu falo assim, olha, a 25 de março ali, a rua é a rede social. Você, com seu perfil, você é a loja. E qual que é o seu desafio? Você fazer com que a pessoa pare de passar para cima e para baixo e entre na sua loja, que é o seu perfil. E lá dentro da sua loja você converte. Então, esse é o fluxo. Estar no digital é fundamental. Imagina uma pessoa, um comércio que hoje a gente tem a possibilidade de um comércio que, poxa, você falou que é do Paraná, né? Do interior. Você pode simplesmente ter um negócio mundial ali pelo simples fato que você está na internet, cara. Você está no digital. Então já era. Você faz o negócio acontecer do seu quintal ali. Exato. As coisas acontecem. Tá? Exatamente. É impressionante, né? Isso que ele falou, Sim. porque a gente vê quantos casos no e-commerce você vê hoje, que é um mundo, né? As pessoas vendendo o mundo inteiro, enfim. Eu tenho uma curiosidade bacana, e isso aí, assim, você falou na internet, né? Tem bastante pessoas que vão lá, fazem cópias, enfim. Esse dia atrás eu estava conversando com um empresário e ele falou para mim que apesar dele ter contratado uma equipe para fazer a parte de marketing digital da empresa dele, mesmo assim ele acreditou, né, que aquela pessoa não levou a mensagem que ele queria que levasse da empresa dele. Ele falou, olha, Cleverson, contratei o pessoal, a pessoa lá, a empresa sabe muito de marketing, mas eu acredito que não chegou no meu cliente ali. Eu não sei se foi a questão de que eu não fui claro no perfil que eu queria atingir, enfim. O fato é que meu recado não chegou lá. E hoje a gente, com a evolução digital, como você falou bem, eu acho que foi bacana você explicar tudo que é digital, a gente percebe que a gente tem um público diferente daquele do tradicional. Sim. Bem diferente do tradicional. E aí eu queria saber de você o seguinte, Hélio, hoje para você atingir, para você conseguir uma efetividade, para chegar naquela pessoa, seja para um produto ou para um serviço, que parâmetros que você acha que é importante um empresário ou uma pessoa que queira, né, pessoa física, levar o teu trabalho por pessoa física, quais são os parâmetros importantes para ele conseguir levar a mensagem e chegar naquele público que ele deseja?
Cleverson, é o seguinte, tem esse método dos 7 pilares do marketing digital. A primeira coisa que eu falo é sobre nicho. Tem uma coisa que, tem um amigo meu, que ele fala assim, Hélio, algumas coisas que eram feitas há 200 anos atrás, serão feitas nos próximos 200. Eu falei, ficou meio estranho, né? Eu falei assim, nossa, que filosófico isso, eu não estou no seu nível, mas eu vou entender. Mas, por exemplo, uma coisa que é importante a gente trabalhar é nicho. Se você está no nicho da indústria, por exemplo, sei lá, o polo petroquímico, você tem um nicho de pessoas que vão consumir aquilo ali. Então, dentro desse nicho, a gente tem os níveis, né? A gente tem o nicho, subnicho e o hipernicho, que é um pouquinho menor, né? Aquela bem específico ali. E a gente tem a comunicação. Nós vivemos hoje a gente tem uma sociedade que a gente vive em clusters ou tribos, né? Cada um praticamente tem uma comunicação diferente, um comportamento diferente, né? Por exemplo, eu teve uma época da minha vida que eu vivi em tribo porque eu era punk. Não tem nada a ver. O quê? Você já foi punk? Eu já fui punk. Vai sacar Ah, não, Cleverson. Que legal. Ele, sensacional. Sensacional. Não tem nada a ver, né? Andava de skate, calça larga, aquela coisa toda e eu usava até tinha umas correntonas, coturno. Nessa calma, nessa paciência. Nessa paciência. E era um submundo. A gente tinha uma comunicação específica e tudo mais. Por exemplo, esse cliente que ele está na indústria, a primeira coisa que eu faria, lógico, é compreender quem que é o cliente. Como que ele pensa e tudo mais, qual que é os valores dele, porque eu não posso expressar valores que não são da marca, porque eu posso criar um problema muito grande, né? Saber o que ele deseja, de que forma a gente quer, de que forma você quer ser visto. Como você não quer ser visto, que é muito importante também. Como que você quer ser lembrado? Aí, tendo essa questão do público, do nicho, eu vou compreender, já entendi, o nicho é esse e eu tenho essa pessoa que está dentro desse nicho, mas ele pensa dessa forma. Como que eu ligo o meio à mensagem, né? Ok, aí eu vou fazer esse estudo que é como que o nicho dele se organiza, como que eles estão se comunicando, quais são os pontos, os valores, o que são referências no momento, como que é o benchmark, como que está. Aí sim eu falo, entendi. Tem esses 3 pilares aqui, ou esses 2 pilares aqui que eu consigo atacar, e ele vem nesse primeiro momento, por exemplo, eu vou pelas redes sociais, mas quais? De repente é o LinkedIn, que tem muito mais gerentes, eu tenho mais CEOs, tenho C-levels ali que estão trabalhando no LinkedIn. Falei, cara, Instagram para você é legal ter como rede de referência. Rede de referência seria as pessoas vão para verificar que você está lá, rede de verificação. Está lá, ok, posta todo dia, legal. Mas quando vai para o LinkedIn, vê os artigos, vê você falando sobre a sua indústria e tudo mais, ali que você ganha autoridade. Perfeito. Porque naquele meio ali está todo aquele pessoal que realmente dá importância para o que você fala, e se você se comunicar da maneira correta, você ganha a autoridade necessária que você precisa e você vai ser visto da maneira como você gostaria. Estou fazendo 500 anotações, você percebeu, mas eu estou aqui só. Taga. Exatamente. É bom ouvir ele, que é claro, né? É claro, e você depois eu já vou... Você vai aprendendo. Não, e a gente tem uns insights, então assim, a gente anota na hora para não esquecer. Agora eu vou puxar um pouquinho da parte do comportamento do marketing. Gerações. Nossa. Eu sou geração, nem lembro, geração Y, millennials, né? E nós temos a tão falada geração Z. Como que o marketing se comporta? Como que o marketing é tão importante nesse momento, Hélio, para que as empresas, empresários ou, consigam captar e passar a entregar a mensagem certa para essa geração que está vindo aí com tudo, e é para eles que a gente tem que hoje entregar o conteúdo. É numa velocidade absurda que eles vêm, que eles produzem. Então, como que nós, como que a gente acompanha essa evolução dessa galera que está vindo? Liana, você sabe que essa geração mais atual,
Z, né? Uhum. Essa geração Z, eles têm uma aceleração já no sangue, porque o ritmo com que as informações chegam para eles é muito rápido e a quantidade de informações também é avassaladora. Hoje, entre o conteúdo que é mais consumido pela geração Z são aqueles de tempo curto, de 15 a 30 segundos, imagina. Olha isso, Carlos. 15 a 30 segundos. Então, eles são campeões no Shorts do YouTube. No Shorts, verdade. E no Instagram ou TikTok, eles gostam muito de ficar rolando toda hora, porque assim, são mensagens rápidas, eles gostam, curtem, já vão lá e compram, acessa, passa a curtir, gostei. A captação é muito rápida. Aí a gente tem a intersecção, que a gente tem o pessoal que já é os millennials, né? Que até os boomers, né? Baby boomers. Que estão todo mundo trabalhando junto. Tanto que tem um filme muito legal que chama O Estagiários. Esse filme e esse filme, ele mostra muito bem esse cenário da intersecção dessas gerações. Você tem uma pessoa que tem uma experiência de vida, passou por uma fase muito mais industrial ali, a fase mais formal, e ele tem valores muito fortes, né? Aí você tem os que vêm que eles já têm aquela questão de acessar tudo rápido, é tudo muito líquido, né? Como diria o Sigmund Bauman, né? Sigmund Bauman. A realidade líquida, né? É muito líquido, aquela coisa que escorre. Mas, respondendo a sua pergunta de uma maneira mais correta, hoje, para conversar com essa geração, eu entregaria aquilo que eles gostam. Porque, assim, tem uma passagem bíblica que fala, né? Eu não vou saber muito bem qual que é, que trate as pessoas assim como você gostaria de ser tratado, né? Só que as pessoas, às vezes, confundem. Não é como eu gostaria de ser tratado, é como elas gostariam de ser tratadas, né? Por exemplo, se eu convido a pessoa para vir na minha casa, eu não vou fazer o prato que eu mais gosto, eu vou perguntar qual é o prato que você mais gosta. De repente, eu fiz uma macarronada, mas a pessoa fala, cara, eu gosto de aqueles meio que PF, eu gosto de arroz, feijão, um bife bem acebolado. Tá bom. E fica, imagina, você chegar e você ser convidado a entrar de maneira tão aconchegante, sendo recebido pela sua melhor comida, a maneira como você gosta e tudo mais. Qual que é a sua bebida preferida? Enfim, nas redes sociais é a mesma coisa, é on demand. Ou seja, eu estou ali para entregar da maneira como você gostaria, personalizado para você. As pessoas se sentem pertencentes, atendidas e de acordo com a linguagem que ela gosta. Isso é o que é importante. Você não precisa deteriorar a sua comunicação, seus valores, nada disso. Você apenas ajusta de acordo com o meio para que chegue da maneira correta e a pessoa possa entender. Captei, entendi. Poxa, essa empresa é legal. Eu vou. Show. É que a sensação que dá dessa geração é que é tudo muito descartável, né? Vi, passei, próximo, vi, passei, próximo, vi, passei, próximo. Então, eles não se consolidam, eles não analisam, eles não se aprofundam, né, em determinado assunto. Então, eu fico pensando assim, eu que sou criadora de conteúdo responsável pela parte da Unil, fico assim, como entregar e fazer esse planejamento de conteúdo para essa galera que assim, é uma galera que a gente tem que sim prestar atenção, que a gente tem que sim tratar com carinho e não pode ignorar também. Então, por isso que tinha essa minha curiosidade, Cleverson. Maravilha. E agora uma curiosidade e que qualquer, né, qualquer similaridade é uma mera coincidência, né? Porque depois vão falar, por que você fez essa pergunta? Por quê? Por quê, né? Mas eu não quero demitir meu chefe. Não quero. Mas eu achei o livro dele muito sugestivo. E eu quero, só que antes da pergunta, que você me permita uma linha de raciocínio aqui. Quando você fala da 15 segundos, né, para essa geração, eu tive uma experiência trabalhando numa empresa, né, líder de uma equipe, e eu trabalhei com um menino assim. E foi muito engraçado que ele veio de uma boa escola, uma boa formação acadêmica, entendia muito, inteligente e tal. E nessa empresa existia uma política de crescimento de cargo que levava-se um tempo. Não era simplesmente competência, rapidez, né? Tinha todo uns parâmetros, um conjunto de parâmetros para você ir crescendo, né, na escadinha da carreira ali, da carreira profissional. Bom, detalhe é que ele em 6 meses
ele já teve a primeira conversa comigo, dizendo para mim assim, olha, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender nas etapas anteriores. Então eu me julgo preparado para o próximo. E eu olhei assim, falei assim, tá, olhei o currículo dele, né? Porque a gente entrevista, mas depois de um bom tempo não dá para você lembrar de todos. Mas fui lá, revi o currículo dele e vi na época que ele não tinha experiência profissional nenhuma. Ele terminou a faculdade, fez um estágio durante a faculdade e depois já foi contratado nessa empresa. E aí eu lembro muito bem que ele falava de rapidez, né? Então essa geração, o Hélio, ela quer tudo para ontem, tá? Tudo para ontem. Então quando eu ouvi o tema do livro dele, eu falei assim, eu acho que esse pessoal tá vindo tão rápido, né? Que eles não querem deixar o chefe atrapalhar a vida deles não. Então eu queria então que você, além dessa analogia, falasse um pouco do seu livro, lógico, né? Sim. Um tema bem bacana, acho que nos dias de hoje. Mas assim, principalmente levando em consideração essa geração, essa ansiedade, de que maneira, o que você acredita que seja interessante para as pessoas usufruir do conteúdo que é rápido, que você mandou muito bem quando você fala do exemplo, né, de como, né, não é como eu quero, mas como a pessoa precisa ser tratada. Isso. Essa demanda é fundamental na rede social. Então, assim, ó, de que maneira você acredita, o Hélio, que esse pessoal que vem numa velocidade muito grande aí do mundo digital, de que maneira que você acha que os líderes precisam lidar para tirar proveito deles, né? Para aproveitar o potencial que eles têm? Olha, eu pareço até novinho, tá? Eu sou de 81, 42 anos. E eu peguei essa época em que a gente ficava um bom tempo nas empresas. Era Sim. comum, porque não tinha essa movimentação tão grande. Era até mal visto, né? Quando você fala, nossa, mas você teve tantas passagens em tantas empresas, quer dizer que você deu problema. Uhum. Então tem esse problema muito grande. Hoje não. Já na época eu trabalhei num banco, e na época eu estava tendo a transição de o importante é que você fique pelo menos 1 ano em cada área. Eu falei, nossa, já estava quebrando um paradigma, né? E o que dizer dessa geração agora, né? Eu trabalho com muitos jovens e o que eu estou fazendo agora, uma coisa que eu aprendi no banco, que foi uma escola assim maravilhosa para mim, foi que é importante você delimitar as etapas para que ele sempre esteja dentro de um parâmetro que você consiga acompanhar. Assim, eu entendi, aí você vai dando antes a gente tinha feedback mensal, não, agora você tem que dar microfeedbacks para que ele possa ser assistido e acompanhado e compreender que ele está tendo atenção, porque essa geração é muito carente também. O contato que a gente tinha antes com as pessoas era muito maior, era muito mais presente, era tete a tete, a gente estava conversando, aquela coisa de estamos conversando, a gente está conversando, não tem outra coisa, só a conversa. Hoje tem a conversa, o cara olhando qualquer coisa na internet, um monte de coisa, e você é mais um. Hoje eu trabalho dessa forma com jovens. Eu dou microfeedbacks, eu dou alguns desafios, eu falo, ó, aprendi esse ciclo, que é importante para você ir para o outro, porque daí uma vez que você aprende outro, e eu vou dando esses parâmetros. Hoje, em relação ao livro que você falou, o livro é o seguinte, Como Demitir Seu Chefe, eu sou coautor, tem outros 5 autores, e a gente reuniu as histórias de como essas pessoas, elas deram a volta por cima e passaram a ser empreendedoras, empresárias. Legal. Então, como foi? O seu chefe, na verdade, ele tem vários chefes, né? A gente fez uma alusão de pode ser o chefe, a procrastinação que domina a sua vida. Pode ser a preguiça, o medo. Tudo isso são chefes que dominam nossas vidas. E esses chefes, muitas vezes, eles nos impedem de ser as pessoas que a gente deveria ser de verdade. Às vezes, você, por ter medo de subir ao palco para poder apresentar o seu trabalho, você perde a oportunidade da sua vida. Eu vi um vídeo de uma moça que ela começou a palestrar, ela falou assim, eu decidi palestrar, hoje é uma das maiores do Brasil, né? Ela falou assim, eu comecei a palestrar porque eu estava fazendo um trabalho em grupo, eu fiz praticamente tudo, e na hora de apresentar o trabalho, outra pessoa apresentou e ela ficou com todo o mérito. Tudo isso porque eu não tive coragem de me apresentar. Então, o medo tomou conta da vida dela. Paralisa.
roubou a oportunidade e foi o chefe durante muito tempo. Então, esses chefes que a gente falou como demitir seus chefes, e também tem um chefe também, né, da empresa, que a gente fala, mas os maiores chefes são aqueles chefes que dominam a nossa vida. Todos aqueles que a gente tem que enfrentar, que está dentro de nós mesmos. Aqui, né, na Que ótica cabeça. legal essa. Viu? Bacana mesmo. E o pior que Já é mesmo. despertou meu interesse para ler o livro dele. E cadê o seu, Por quê? né, Cleverson? É verdade, né? Cadê? Olha só. Mas eu prometo, pela qualidade da entrevista e do entrevistado, né? Veja bem, que eu marketing vou mandar é pra ele, esse? eu vou Que mandar pra marketing ele. é esse que não traz nem o livro? Tá gravado. E eu também meu Deus. eu tô aqui devendo para vocês. Era pra eu ter- Casa de ferreiro, espeto de pau. Pois Porque, na é. verdade, eu não quero perder o contato. Olha o marketing Olha agora. o marketing, presta vai, atenção. o Eu não gancho, quero perder o gancho. o contato com o Hélio. Então nós vamos nos encontrar na próxima oportunidade e fazer a troca dos livros. O que você acha? Boa, Ótimo. Hélio. Olha aí, Hélio. Né? Ótimo. Estaremos Pronto. aqui, a gente vai ter que marcar um novo encontro. Por que não? Exatamente. Venham, pode contar comigo. Já queremos uma segunda mentoria do Hélio. Com Com certeza. certeza. Hélio, falando um pouquinho de marketing pessoal, o quão é tão importante as pessoas terem essa ciência da gente usar e abusar do marketing pessoal? Olha aí, o marketing pessoal, ao contrário do que as pessoas pensam, não é você ficar se promovendo o tempo inteiro. Perfeito. É mais você estar pronto para todas as ocasiões. É você estar adequadamente pronto às ocasiões. Antes eu não tinha muito essa questão de... Eu vou confessar, tem uns 3 anos atrás, aí eu não tinha muito essa preocupação em relação às vestimentas e tudo mais. Eu falo, gente, o importante é a comunicação e tudo mais. Mas era um momento em que o contexto, né? Esse contexto a maneira como as pessoas estavam percebendo o mundo estava sendo disruptivo você ir trabalhar de bermuda e De Crocs. de Crocs. Olha, Eu não cheguei de polemizando. Crocs. Olha, Eu não- polemizando. de Crocs eu não cheguei aí, mas de bermuda, chinelo, camisa, tava tudo normal, porque era uma época que estava falando muito do disruptivo da startup. Isso. Do a galera, conforto. o conforto. Home office veio junto. Isso mesmo. E então, tava meio que, não era um marketing pessoal, era um desleixo pessoal, né? Desleixo total. Só que teve um momento que eu comecei a perceber que as pessoas, eu comecei a ler muito, eu gosto muito de biografia, e todas as pessoas que são muito, muito prósperas na vida, elas cuidavam muito bem da aparência, porque a maneira como a gente quer ser visto, não é eu tenho que fazer com que as pessoas tenham essa ação de visão sobre mim. Então eu tenho que colocar uma roupa que me favoreça, eu preciso me comunicar de uma maneira que me favoreça, eu preciso passar a mensagem de uma forma clara para que me favoreça, eu preciso saber me adequar aos locais de maneira que me favoreça. Não que eu seja apenas um interesseiro, todos nós temos interesses, Com certeza. desde que sejam genuínos, né, e sejam ali, que seja algo positivo para todos. Mas o marketing pessoal hoje é uma maneira se você trabalha hoje com marketing pessoal, quer trabalhar seu marketing pessoal, pensa no seguinte: imagina que eu quero me comunicar com as pessoas antes mesmo de eu chegar no lugar, ou simplesmente quando as pessoas me verem, elas terem um impacto que eu quero que elas tenham, para que eu comunique antes mesmo de falar. O marketing pessoal é você persuadir a partir do comportamento e a não fala, de maneira que você consiga provocar algo nas pessoas e no subconsciente delas, que é onde que a gente fica 90% do tempo, e que ela automaticamente te reconheça da maneira como você gostaria. A frase, o que ficou antes de você falar qualquer coisa, né, Cleverson? Sim, Você chegou, sim. o poder de persuasão, o seu comportamento, a forma de falar, o tom de voz, acho que tudo isso, né, também. Mas, bom, até antes de falar, você chegou, são os famosos 3 segundos de Isso. percepção? Exato. Você chegou, 3 segundos, a pessoa já tem um preconceito seu, já fez o preconceito. Exatamente. E isso daí é o que faz a diferença numa venda, por exemplo. Faz toda a diferença. Se eu conheço os lugares, eu estudo antes. Quando a gente ia, pelo menos na minha época, né, gente? Quando eu ia procurar emprego, eu lembro que era assim, cara, você vai procurar emprego? Saiba tudo sobre a empresa. Estude a empresa, com quem que você vai falar e tudo mais. Então eu já fazia
era uma anotação de um dia inteiro quase. Nossa, Vou fazer sim. entrevista amanhã, tá bom. Eu já sei missão, visão, valores, eu sei qual que é o Que mercado legal, dela é. e tudo mais. Quando você vai para um cliente, por que você não faz isso? Olha o Instagram do cliente, olha os stories, onde que ele estava, veja aquilo que ele posta com frequência, veja as cores que ele usa, veja os lugares que ele frequenta, porque você vai ter referências de assuntos que você pode puxar, né? Isso daí faz toda a diferença. E tem uma coisa no marketing pessoal que faz parte até da comunicação, que se chama a gente causa muita empatia. Cara, agora, olha que legal, né? Me fugiu o nome, mas a gente faz... a gente cria uma ligação muito, muito rápida com o outro. Eu vou lembrar o nome, mas é o seguinte. Quando você está para vender para outras pessoas, né? Você vai oferecer alguma coisa, vai fazer algum tipo de negociação, você precisa criar uma espécie de conexão genuína com ela. E essa conexão vem, por exemplo, de você perceber se a pessoa, o corte de cabelo, a roupa que ela usa, o tipo de maquiagem, tudo isso. Se a pessoa é casada ou não, se ela tem foto do filho ou não na mesa, tudo isso daí. Você cria esse tipo de conexão e você consegue interagir com ela de uma maneira que você quebra automaticamente ali aquele tipo de tensão que tem inicialmente. Né? Não é rapport, não, né? Rapport. É rapport. Exato. Eu estava aqui, é uma palavra francesa. Uma palavra, rapport. Você cria esse rapport, né? Que rapport em francês, eu acredito que seja, seja aproximação, Isso. conexão. Isso. Então você cria esse rapport. Mas o rapport ele pode ser feito através da sua própria aparência também. Perfeito. Né? E são elementos totalmente estratégicos, né? Tudo isso que você Sim. citou, assim. E Cleverson, assim, parece tão básico, tão simples, mas as pessoas não fazem. Não praticam, Não né? praticam, Verdade. não colocam na prática essa questão do atendimento e potencializa a sua venda, a sua conexão com o cliente, já vai fazer sentido. Muito, não, isso é muito importante que você falou, Hélio, de verdade. Então, em cima do que ele falou, cara, é bacana mesmo ouvir essas linhas de raciocínio, como a do Hélio, porque assim, ó, muitas coisas que eu fiz diferentes lá na minha época, eu também tô ali, né? Na beira da idade, na faixa etária do Hélio, um pouquinho mais velho que o Hélio, ali, mas estamos juntos ali. Baby boomers. Mas assim, Hélio, sabe uma coisa que era bacana? Na época que eu tive ali nos meus 20 anos, né? Eu fazia análise de sistemas, mas eu gostava de vendas. Então eu estudava vendas para... E quando eu trabalhava num banco, também trabalhei num banco, que eu estava na área comercial, eu fui visitar um cliente, nunca esqueço, né? Que eu entrei lá na internet, vi a história da empresa. Olhei missão, visão, tudo que você falou, missão, visão, negócio. E a história da empresa. E era uma prospecção, não era um cliente do banco, era uma prospecção. E aí quando eu cheguei lá, eu lembro que, nunca vou esquecer essa cena, eu estava na recepção esperando, a secretária falou, ele já vai falar com você, o proprietário da empresa. Eu lembro que ele sai de uma sala de reunião, de reuniões com uma equipe dele, muito bravo, muito bravo. E a moça fala para ele assim, ó, o menino do banco tá te aguardando aí e tal. Daí ele, cadê? Daí ele olha bravo assim, só um minutinho que te atendo. Daí hoje, não, então assim, prospecção, cliente novo, falei, meu Deus, né? E precisando abrir conta, angariar novos clientes, Péssimo momento. Eu falei, poxa, perdi o momento com o cara. Fiz, estudei, tudo, perdi o momento. Mas mesmo assim, né? Tá na batalha, vamos guerrear. E ele me chama e foi bem engraçado. Ele tava com a cara bem fechada assim e tal. Daí eu falei, primeiro, obrigado por você me atender, né, tal, seu tempo, e bacana. Tava olhando a sua empresa aqui, poxa, que história bonita, hein? Agora, a história confrontando aqui com o que eu vi, a planta fabril do senhor, muito bacana. Poxa, só o estacionamento cheio de carros mostra o quanto de funcionário que o senhor tem, e funcionários bem remunerados e tal, e ele ficou me olhando. E eu falei assim, a empresa do senhor, poxa, o senhor é a terceira gestão, a terceira herança, né? Começou com o teu pai lá na história, e o teu pai visionário naquela época, poxa, eu achei fantástico. Aí ele olhou para mim assim, ele falou, como é que você sabe tudo isso? Quem que te indicou? Daí eu falei, ninguém me indicou. Eu fiz uma ligação, tentei falar com a financeira do senhor, a financeira não me atendeu. E um belo dia, eu consegui falar com a secretária do senhor. E a secretária falou assim, olha, ele está aqui do horário X ao Y.
Eu estudei a tua empresa e vim aqui tentar apresentar para o senhor. Agora o senhor vai me dar essa oportunidade. Sincero. Sincero, puro. Ele falou assim, ele pegou e falou assim para mim, nunca vou esquecer. Ele falou, olha, você me surpreende pela sua idade, né? E nessa época eu tinha uns 20 anos por aí. Surpreende pela tua idade. Pela tua idade. Sabe por quê? Porque, sério mesmo, eu não ia te atender. Eu não ia, cara. Porque, primeiro, você não marcou comigo. Você marcou com a minha secretária. E hoje não é um bom momento pra gente falar. Tô com vários problemas, mas eu achei bacana. Num momento como esse, o cara vir falar da história da minha empresa, coisa que meus funcionários aqui, eu peço para eles estudar, eles não estudam. E você citar como meu pai começou tudo isso aqui, cara, eu só quero te dizer uma coisa, assim, ó. Volte tal dia e eu vou fazer uma reunião contigo e com a minha financeira. E eu nem sei, eu não tive tempo de falar o banco que eu trabalhava para ele. Nossa. E ele falou, eu não sei qual é o banco, mas eu vou abrir conta contigo. E se eu já tenho conta, eu vou mudar o meu gerente. Então isso ficou marcado por um simples ato que você acabou de falar. Se você acabou Abriu de falar, conta? abrir. O simples ato ali, Parabéns. do que ele falou, de fazer o que ele falou. O que ele falou, fazer, prática. Porque realmente, hoje em dia, a gente perde a oportunidade de ter um grande momento, criar o rapport, como você falou, né? Sim. Com a pessoa. Né? Então, o que você falou é incrível. Assim, ó, eu sou até hoje defensor, né? A Liana sabe, nas nossas lives, nas nossas vídeos, eu costumo sempre falar, pessoal, quando vocês visitarem, saiba quem vocês vão, entenda quem é o cliente. A gente fala muito de investimento, então, Hélio, entender o perfil do nosso cliente, enfim. Isso aí que você falou é muito importante, por isso que eu queria só exemplificar, porque foi muito bacana mesmo. Mas agora eu queria fazer uma pergunta contigo. Claro. Porque até agora eu entendi bem o Hélio. Hélio é um cara estudioso, conhecedor, tem uma facilidade de passar o conhecimento dele, estudado, lutou, falou aqui para nós, né, que foi para fora, estudou e bem vivido. Ao longo desse tempo você teve que, além de se especializar em marketing muito bem, cuidar do seu dinheiro. Então Sim. conta para nós, quais são os zelos, os cuidados que o Hélio tem com o dinheiro que ele ganha, como que é o projeto do Hélio em termos de futuro, de economias, de investimentos. Conta um pouco para nós sobre isso. Olha, vou te falar que o dinheiro é uma ciência, né? E dinheiro é energia também. Eu gosto muito dessa questão. Energia também. Dinheiro é uma ciência e energia. Quando você está bem com a sua vida e quando você está muito bem em relação ao que você quer da vida, fica um pouco mais fácil você lidar com dinheiro. Porque eu falo da energia porque a gente não tem jeito, a gente cresce numa família, eu honro a minha família demais, meus pais, meu pai, minha mãe, pelo amor de Deus. Só que a gente acaba tendo algumas crenças, né? Sim. Que a gente vai herdando. Do Sim. tipo, dinheiro não traz felicidade, Sim. dinheiro é sujo, lava a mão antes. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não traz felicidade. Poxa, eu confesso que ele traz sim. O que não me fala qual é a felicidade que ele não pode proporcionar. Não é que ele é a felicidade. É a questão de possuí-lo para que você possa fazer outras coisas. Por exemplo, né? Vou chegar na sua pergunta. Tá. O fato de eu ter dinheiro, eu posso contratar mais pessoas. E vai ser tão feliz para as outras pessoas serem contratadas porque elas vão ter um emprego para a qual elas vão poder sustentar a família, levar, enfim, uma renda, né? Uhum. Aonde não comprou a felicidade? Compra. Mas hoje, o que eu faço com o dinheiro? Teve um momento muito, muito difícil, né, como empresário, que foi aquela coisa de separar o PF do PJ. De se pagar e pagar a empresa, saber o que é um, o que é outro, e separar e falar assim, olha, eu tenho que viver com esse outro aqui é da empresa e ponto, e acabou. Foi um momento em que o mais difícil para mim, eu tive uma dificuldade muito grande, mas eu tive que compreender que o dinheiro da empresa é o que vai fazer com que aquilo vá até onde eu quero chegar. E eu tenho que me adequar com aquele momento ali, com aquele prolabore, seria aquilo, para que eu possa ter o meu sustento pessoal, sustentar o PF. Mas o PJ ele precisa ser totalmente aquém do PF, ele não pode estar ali ligado diretamente. Apesar que assim, a gente é ser humano, agora eu estou no trabalho, eu sou PJ, agora o PF. Não, mas a gente tem que fazer essa separação. E hoje o que eu faço com o dinheiro? Eu estou vendo muito a questão de investir em imóveis, né? Algo que eu venho conversando com a minha esposa muito. Assim, a gente precisa investir em imóveis, a gente precisa diversificar. Embora eu trabalhe com marketing, é importante que eu faça desse conhecimento para que eu possa abrir outras
portas para que eu possa investir dinheiro nessas portas e assim a gente poder fazer a multiplicação. Que eu acredito no seguinte, quando a gente está trabalhando numa área e você tem um momento que você fica um pouco ocioso, mas você ainda está performando bem, quer dizer que você está com tempo, de repente, para investir numa outra área, aprender uma outra coisa. Né? Eu estava conversando com ela esses tempos, falei, olha, o mercado que às vezes eu fico olhando assim é o de leilão de carros. Já ouvi falar? Não, leilão de imóveis, por que não? Porque eu alio o meu conhecimento técnico já de implementação de marketing nessa área e eu trago essa expertise para, de repente, abrir uma nova janela para mim. E assim eu consigo criar essas rendas. Aí eu falei com ela o seguinte, olha, a questão do dinheiro, eu acredito que a gente tem que pegar as competências que a gente tem e usar isso daí como algo valioso para que a gente possa fazer com que a gente tenha algumas seguranças. Né? Essas seguranças são, ok, eu vou trabalhar, por exemplo, com leilão. Como que eu vou vender esse negócio? De forma que eu vou vender? Como que eu posso usar do meu conhecimento prévio, onde eu tive muito sucesso, que eu consigo me dar bem, para poder potencializar isso? Porque vem uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, às vezes elas mudam de área, só que elas vão sem referência. Né? Tipo assim, eu estou aqui agora, de repente trabalhando com marketing, daí eu vou trabalhar com artesanato. Cara, artesanato, mas o que tem a ver? Não, artesanato, mas o que tem a ver? Não tem nada a ver. Você não faz nada no artesanato. Eu por exemplo, não sou bom. Então, assim, eu vejo que hoje, em relação a investimentos, hoje eu estou tratando muito mais em diversificação, para não ficar numa fonte só. E eu acredito que a gente tem ciclos da vida que a gente precisa renovar. E esses ciclos, se a gente consegue deixar o ciclo anterior muito bom, muito forte, de maneira que ele sirva de base para a gente ir para o próximo, isso daí faz com que a gente consiga renovar as esperanças, as expectativas e vá mais longe, né? Perfeito. O Cleverson, você passou a colinha para ele, né? Diversificar, Cleverson. Então, eu fiquei impressionado, assim, porque esse é o nosso lema, tá? A gente procura bastante nas nossas assessorias, Hélio, trabalhar isso com o cliente, né? Que ele cria essa visão, se não sabe, aprender, né? Buscar informação para diversificar. Porque hoje não dá para você ver numa economia, né, tão globalizada, competitiva como a gente tem. Você falou aí uns 3, 4 exemplos de modelo de negócio. A gente não tem como não pensar uma estratégia tão bem sucedida como a diversificação nos investimentos, né? Sim. Você vê, agora eu vou o pensamento que ele falou que de 200 anos para trás vai implementar 200 anos para frente, não foi isso que ele disse? Sim, sim. Vou lembrar minha avó, tá? Até hoje a receita da minha avó, não coloque todos os ovos na mesma cesta, ainda é muito bom, ainda é excelente. Então, bacana mesmo, essa questão de diversificação eu fico feliz assim, de ouvir, porque mostra claramente assim que é a vivência, a experiência dele, mas mostra claramente assim que muitos clientes e muitas pessoas que quando cuidam do seu dinheiro, usando essa diversificação, respeitando sua tolerância a risco, sempre respeitando a tolerância dela, né? Não de quem está oferecendo, sim, sempre a dela. Os modelos são muito importantes assim e ela consegue, os modelos de diversificação são importantes, ela consegue atingir o objetivo que ela quer. Então, muito bacana mesmo a tua E tua tem fala. uma coisa que eu estou estudando bastante, até buscando informação, que é importante a gente saber as nossas limitações, gente. Tem coisas que eu falo, gente, isso daí não é o que eu domino, eu vou perguntar para quem sabe. Para os universitários, tá certinho. Sempre, eu estou conversando com alguns amigos que já investem para que eles possam me levar. Eu falei, cara, eu vou separar uma grana aqui, me ajuda. Perfeito. Por onde eu começo, como funciona esse negócio, como que eu consigo brincar um Aqui, eu tenho pouquinho. na sua frente aqui, ó. Aí. Pronto, Aí. pronto, Cleber. Pronto. Estou à Aí, ó, já disposição. vai sair daqui Estou com à disposição. assessoria Já vai ganhar, garantida. com certeza. É reciprocidade. Ele veio até nós trazer esse grande conhecimento. Exato. Nós vamos dar uma assessoria gratuita Perfeito. Aí, ó. Deu, pronto. Que lindo. Aí, ó, Hélio. aí. Legal. Bom, estamos aí aqui caminhando para o final. Já Perfeito. passou tão rápido, né, Cleber? Muito Muito rápido. rápido. Quando a conversa é boa, Não, depois eu muito olhei pro reloginho ali, já tava 50 minutos, eu falei, meu Nossa, Deus, parecia 50. que... foi gostoso. Quando a foi conversa é gostoso. boa, né? Vai embora. Hélio, para fechar, assim, quais são as principais hoje ferramentas de marketing que a gente não pode deixar de usar? Boa, vamos lá.
Ferramentas de marketing que eu não deixaria de usar, a primeira delas é as redes sociais. As redes sociais. A gente tem até uma... Hoje parece que todo mundo é meio que influencer, né? Meio que criador de conteúdo. Creators. Um nome bonito e chique, né? Redes sociais. Outra ferramenta. WhatsApp é rei. WhatsApp é rei, gente. Vocês não têm noção. Esses dias, teve uma cliente minha que ela fez um treinamento junto comigo de vendas e eu consegui vender para ela usando a técnica que eu aprendi lá no treinamento. Falei, você está usando essa técnica, né? Eu falei, mas e aí? Ah, tá bom, eu vou comprar de você. Deu certo. WhatsApp, porque o WhatsApp é o máximo que você tem de aproximação para as pessoas. E uma ferramenta hoje, de digital, que eu falo muito, principalmente para donos de empresas, é o seguinte, você tem o CRM, né? Que é essa ferramenta de triagem de clientes, de administração de clientes. Hoje, o CRM ele te permite fazer uma triagem tão perfeita que você vai entender que aquilo que você está colocando para dentro da empresa pode ser os seus compradores eternos. As pessoas estão muito, muito preocupadas em sempre trazer mais pessoas. Mas tem uma coisa que a gente fala no marketing, só que daí vai um pouco mais para negócios, né? Eu sou, apesar de falar muito de marketing, eu sou um cara muito de negócios. Eu gosto dessa coisa do business. A gente tem a questão... Quando o cliente está dentro da sua base, é muito mais fácil você vender para ele. Então é importante que você tenha ali, programas. Você tenha programas de indicação, é importante. Você tenha programas de esteira de produtos. A esteira de produtos vai fazer com que aquela pessoa que chegou comprando um mínimo de você, ela compre um barco, porque ela simplesmente está tão dentro da empresa que ela compreende os valores, ela compreende a competência da empresa e tudo mais. Isso ainda é digital, tá? Tudo é digital. Só que, às vezes, o digital ele está tão na ponta do iceberg como redes sociais e anúncio pago, que a gente esquece de fazer o digital que já está na nossa base. Sim. Então, um CRM bem feito, quando você tem um contato direto com o cliente, com o WhatsApp, daí você use a automação. As pessoas não se importam em falar com a maquininha uma resposta, desde que elas resolvam o problema. Elas, né, tipo assim, às vezes eu dei 5 cliques ali, ok, foi pago, ok, foi contabilizado. Nossa, que rápido, lindo, gostei. Então você tem WhatsApp, automação, redes sociais, CRM e, lógico, eu não posso deixar de falar do pai de todos, que é o Google. O Google é importante você estar lá. Como que você está lá? É importante que você tenha. Se você tem uma empresa, mesmo que você não venda nada, mesmo que você apenas esteja na internet, é importante que você faça uma coisa que é configurar um site da sua empresa, deixe bonitinho os produtos e serviços para que as pessoas possam encontrar você de fato. Aí sim você vai estar no digital. E tudo isso que eu falei para vocês praticamente é de graça. Tá? Tudo isso praticamente é de graça. O custo é mínimo. Só automação que talvez você tenha que pagar e um sistema de CRM. Mas assim, o restante é gratuito e dá para fazer muito bem. Eu sobrevivi muito tempo bem com ferramentas gratuitas. Muito bem. Maravilha. Você anotou, Cleves? Tudo. Algumas que ele falou, eu estou presente. Agora eu vou melhorar nas outras. Gostei bem do caminho que ele falou. Porque você sabe que santo de casa não faz milagre, né? E eu fico aqui falando, Cleves, pelo amor de Deus, Cleves, pelo amor de Deus. Quem sabe ele te ouvindo, mas né? é verdade, a gente tem alguma evolução. É verdade, a Liana puxa a orelha mesmo, é verdade. Mas é para quê? Para ir mais para as redes sociais ou para aparecer mais? Participar mais. Eu sou pouco participativo. Se vender mais. É. Ah, é? É. Olha aí. É. Então, de repente, nós vamos trocar aqui, né, umas ideias também, né? Essa ideia, assessoria, sim, ele já me fortalece. Gostei do vídeo dele na abertura aqui, bem bacana. Preciso fazer mais os vídeos que ele faz ali, né? Exato. Muito legal, bacana mesmo. Nossa, Cleverson. Não, eu tô falando, é um aprendizado. Gente, uma conquista esse podcast. O aprendizado não é só para mim, não. É que, ó, todo mundo que tá ali, ó, aprendeu muito com o Hélio Alexandrino hoje, porque realmente foi muito conteúdo, muita... E eu gosto de temas como esse porque são temas práticos, né, Liana?
umas práticas. As Cleverson. pessoas entendem o que elas precisam fazer, o caminho foi dado, aí vai muito das pessoas agora colocar em prática. Bom, pessoal, a gente está encaminhando para o final realmente a nossa edição aqui com o Hélio, que quanto conteúdo, quanta qualidade, muita informação para você. E eu quero reforçar antes de encerrar, que é muito importante você dar o like, como a Liana disse, colocar lá a sua avaliação para nós e compartilhar esse conteúdo. Esse conteúdo merece para muitos e muitas pessoas do seu convívio. Por quê? Porque realmente foi uma aula que o Hélio nos deu aqui de muito conhecimento, principalmente esse assunto que muitas pessoas querem entender mais e necessitam. Não é mais um assunto que eu vou estudar para ser diferenciado. Hoje é uma necessidade. Então, não deixe de passar esse conteúdo para frente, que é muito importante. E agora, eu queria agradecer de coração a tua presença, o seu tempo aqui, todo o teu conhecimento, Hélio. Obrigado mesmo. E para encerrar, antes de você dar o teu obrigado, eu gostaria que, para encontrar o Hélio, já que você falou tanto de rede social, né? Por favor. Aonde que as pessoas que queiram tirar mais dúvidas, que queiram falar da consultoria do Hélio, enfim, tudo que o Hélio pode entregar, como que eles fazem para te encontrar, Hélio? E muito obrigado. Quero agradecer pela oportunidade, porque é um público novo que eu alcanço, eu consigo ter ali uma capilaridade, né? Capilaridade não é algo que eu comente muito, mas capilar, gente, é distribuição, tá? Que é muito utilizado, inclusive, em finanças, né? Verdade. Tem que ter capilaridade aí. E a gente alcança pessoas diferentes, né? Sim, com certeza. Com um perfil diferente, e a gente acaba trazendo a mensagem que ela, levando a mensagem que ela gostaria de ouvir no momento certo. Eu estou principalmente no Instagram hoje, estou migrando mais para o YouTube. Eu estou como Hélio Alexandrino 7. Hélio Alexandrino 7. 7 é o número completo, né? Isso, exato. Número perfeito que a gente disse. Hélio, mais uma vez a gente te agradece, porque além da gente aprender, transbordamos, como você falou no começo, eu tenho certeza, né, Cleverson? Sem dúvida. A gente nem sentiu o tempo passar, então eu espero que você aí tenha um ótimo proveito desse episódio, que a gente se divertiu, a gente trocou experiências, a gente trocou informações e a gente vai continuar aqui, trazendo e levando para você muito conhecimento e muito aprendizado, e a gente te aguarda no próximo episódio. Até lá!